Ontem fui bombardeada de gente pedindo um vídeo a respeito desse tema sério e urgente sobre o estupro culposo. Acionei o Paulo e estudei o caso da Mariana Ferrer para explicar para vocês se de fato existe ou não o estupro culposo. Se você veio no vídeo para entender o que o direito prevê sobre isso, continue até o final. Agora, se for para criar rebuliço, já aconselho a assistir o próximo, porque não é o intuito do canal. Como eu vou ensinar os institutos previstos em lei, compartilhe o vídeo para que todo mundo entenda o que aconteceu e saiba que de fato não existe essa modalidade de crime, o estupro de forma culposa. Mas eu também não julgo os demais por compartilhar e se preocupar com essa questão toda, porque se existisse ou se passasse a existir, seria realmente algo que atingiria a sociedade como um todo. Até inventar que publicaram uma lei ontem já chegou nos ouvidos aí do povo brasileiro. E não é assim que se cria tipos de crime no Código Penal, podem ficar tranquilos. Assim como na sentença que tem 51 páginas e nas alegações finais da promotoria do Ministério Público, em momento algum foi usado esse termo de estupro culposo. O que foi usado foi os argumentos para a decisão de absolvição do réu e eu vou explicar tudo para vocês até o final do vídeo. Antes de mais nada, assim como você precisa de ferramentas para pendurar um quadro na parede, eu vou te dar 4 ferramentas para entender o contexto todo. A primeira ferramenta é você saber diferenciar o que é culpa e dolo. Dolo é aquilo que você sabe que é errado e mesmo assim quer fazer. Se configura na intenção. A culpa é você fazer algo errado sem saber que aquilo é errado. E ela é caracterizada pela negligência, imprudência e imperícia. E todos os crimes previstos no Código Penal, eles são previstos de forma dolosa. Mas alguns têm previsão de que quando não tiver dolo e ocorrer mesmo assim o crime, ele pode ser considerado culposo, que é o caso do homicídio, por exemplo. Você machucou alguém, mas sem a intenção de matar efetivamente, a pessoa acaba morrendo. A segunda ferramenta é saber o que é o estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal. Estupro num todo é você constranger alguém sob ameaça ou violência a fazer aquele ato libidinoso que você quer. O estupro de vulnerável é o mesmo crime, mas é praticado contra pessoas menores de 14 anos ou se tem alguma limitação para entender aquilo que está sendo feito, seja por uma incapacidade momentânea ou definitiva, ou no caso que tem resistência, quando a pessoa não quer. Aí entra ali a violência ou a grave ameaça. Terceira ferramenta é aquela famosa frase: quem alega tem que provar. No direito penal, a prova oral, o depoimento da vítima, ele já tem um peso vezes 10, ele já tem um peso muito grande, mas ele não exclui a existência de outras provas, tanto a favor da própria vítima como a favor do agressor, quando ele quiser anular aquilo que foi dito pela vítima. Por exemplo, se eu alegar que o fulano me bateu, já é uma prova de peso que dá entrada no inquérito policial, onde vão investigar, vão colher outras provas, vão ver meu corpo, vão ver testemunhas e etc. Se ele falar que ele não me bateu e levar testemunhas ou provar que no lugar onde eu falei que ele me bateu ele não estava, a prova dele é extintiva, ela extingue aquela minha prova de que aquilo ocorreu. Porque não tem como você produzir prova de algo inexistente, só do que realmente aconteceu. Então é ponderada as provas até chegar numa conclusão e essa conclusão que é levada para um julgamento. Sendo assim, não basta o meu depoimento em si, tem que olhar tudo. Afinal, no direito penal, a gente tem a presunção de inocência. A gente acredita que a pessoa é inocente até que prove o contrário. E a quarta ferramenta é a função do Ministério Público. Eu tive que especificar isso porque tem gente confundindo as coisas no caso. O Ministério Público, ele é um guardião dos direitos e deveres constitucionais. Ele acompanha o processo porque ele é responsável pelo encaminhamento adequado ali para que chegue num final justo. Sendo assim, ele não pode olhar para a vítima e para o autor. Ele tem que zelar pelas leis e pelos bons costumes. A gente até tem vídeos sobre essa questão de ponderar se acaba olhando mesmo a pessoa que tem envolvimento com o caso ou não, que é o caso do André do Rap, da prisão do Lula e do PC Siqueira. Paulo tá deixando para vocês o link aqui. E aí, com essas 4 ferramentas, agora você já está pronto para entender o que esse bafafá aí da Mariana acabou gerando esse termo que a mídia usou de uma forma infeliz, porque a sociedade acaba entendendo que isso existe. A Mariana é uma influencer e ela acusou um empresário de ter estuprado ela numa festa em Floripa, lá no final de 2018. Na época ela tinha 21 anos. E esse processo tem se desenrolado, tem sido produzido provas e etc.
etc. A decisão foi publicada, se eu não me engano, em setembro e agora acabou vazando um trecho do vídeo de uma das audiências ocorridas no caso, que foi online por conta da pandemia. E a mídia acabou divulgando que o réu foi absolvido porque o tipo do estupro culposo não está previsto em lei, mas isso não existe. Na verdade, ele foi absolvido porque não tinha provas suficientes. O estupro já é um caso bem mais delicado e cabe fazer um adendo aqui para, nesse caso, focado em mulheres, que é o que tem a ver com o tema do vídeo. E antes de mais nada, vamos deixar o caso de lado e eu vou passar uma mensagem para as mulheres que estão, porventura, assistindo esse vídeo e que tenham passado pela experiência catastrófica do estupro. Vocês não devem ficar quietas. O erro da Mari não foi em divulgar o vídeo de audiência ou de falar o que aconteceu com ela. Vocês precisam sim trazer publicidade para isso, procurar os órgãos competentes, denunciar. Não é porque você usa saia ou calcinha na foto do Instagram que você está pedindo para ser estuprada, ninguém pede isso. Então é muito melhor você viver com as consequências de entrar com um processo para que seja apurado aquilo que foi feito para você, do que conviver com as consequências psicológicas de ter vivenciado isso e não ter visto a justiça sendo feita. Agora, voltando para o caso de estupro de vulnerável, o porquê que ele foi absolvido por falta de provas? Porque, como eu havia dito, o vulnerável tem a característica da vulnerabilidade ou da resistência. Ou, no caso, ela não tinha consciência daquilo que estava acontecendo, que ela não tem nenhuma deficiência, então seria o caso dela estar drogada ou bêbada, e no caso da resistência, que ela alegou que ela não queria ter vivenciado isso. Como faltou provas de que isso aconteceu e o exame de droga e álcool que ela fez deu negativo, deu que ela estava sã, o juiz entende que não teve provas de que houve vulnerabilidade e resistência, por isso que absolveu, porque o crime que ele foi enquadrado tem condições essenciais para acontecer que estavam ausentes no caso. E também fica muito difícil da gente julgar se essa decisão foi sábia, se ela apurou de fato todas as provas, porque o processo corre em segredo de justiça, somente as partes, os advogados e os representantes do judiciário, Ministério Público, juiz, que têm acesso a tudo que foi juntado. Mas na conclusão, na sentença, não foi absolvido porque ele não teve intenção de estuprar. Não, é porque faltou provas de que houve o estupro, e como não tem modalidade culposa, não existe isso do estupro culposo. Isso daí foi um termo usado pela mídia para resumir ali a fundamentação do advogado de defesa. E claro, lembrando que o que aconteceu ali dentro do camarim que eles ficaram juntos também não teve produção de provas sobre isso, por isso que houve a absolvição. Sem o dolo comprovado e sem a vítima ser vulnerável, não tem estupro de vulnerável. E por que buscaram o enquadramento desse tipo de crime? Porque ela alegou que estava drogada quando ocorreu o fato. E claro, se houve outros crimes cometidos, se no decorrer do processo não foi analisada direito as provas, não foi ouvido, ocultaram alguma coisa, tem especulação demais aí por aí, isso daí vai ser apurado num eventual recurso dentro do próprio processo, que é segredo de justiça, a gente não consegue palpitar. A aplicação do juiz, pelo que a gente tem acesso, que é na decisão, foi estritamente de direito, jurídica, o que não exclui a possibilidade dela comprovar que nesse interim ocorreu outras faltas ali durante o processo, até mesmo porque o trecho que vazou da audiência foi no mínimo lamentável. Portanto, ficou claro 3 coisas nesse rololô todo. A primeira delas, a conduta do advogado do empresário realmente foi bem estranha, no mínimo, e ela vai ser apurada pela OAB, vai ser penalizado se chegarem à conclusão de que houve humilhação. Segunda coisa, o juiz, o MP, aqueles que ficaram inertes quando ocorreu esse tipo de constrangimento também deverão ser investigados, até por isso que o Gilmar Mendes se manifestou, lamentando ali aquela sistemática na audiência. E terceira coisa é que foi publicado um trecho de uma das audiências. Então nunca tomem como verdade absoluta aquilo que vocês veem. Como o processo está em segredo de justiça, realmente só as partes envolvidas vão saber ali o que foi de fato produzido, prova ou não. Sendo assim, estou justificando para vocês qual foi a fundamentação jurídica do juiz ao absolver o réu. Não que isso seja verdade absoluta e nem que justifique o tratamento
julgamento que a Mariana passou durante a audiência. E, concluindo, sim, procure sim a justiça, porque o direito penal existe no Brasil e ele é sim aplicado. Portanto, ao invés de compartilhar fake news e piorar essa situação, compartilhe esse vídeo que ele está totalmente instruído com a lei, se inscreva no canal, ative as notificações, se você gostou deixe o seu like e até a próxima!